Bom, vamos agora analisar o próximo componente, a hipótese inserindo o próximo componente, que é justamente um indutor ideal. Então, justamente, agora a gente vai estar adotando o mesmo procedimento, que no caso é justamente pegar a fórmula que a gente definiu, que é a comparação do cálculo para a determinação da impedância total nos dois formatos, e aí a gente substitui no lugar da impedância desconhecida, justamente agora a impedância indutiva referente a um indutor que vai estar substituindo aqui no bloco desconhecido, ok? E a gente sabe que a impedância de um indutor é justamente calculada como sendo J vezes a reatância indutiva, beleza? E aí eu substituo aqui no lugar da impedância desconhecida por J reatância indutiva, ok? E aí, desenvolvendo essa fórmula, analisando somente esse termo aqui que representa a impedância equivalente, ok? A impedância equivalente referente a esse paralelo, tá? E aí, pegando essa impedância equivalente, eu vou estar passando o numerador e o denominador para a forma polar. Então, o numerador, estou fazendo o produto dos módulos, e no caso aqui, o resultado a gente pode ver que a fase é de 90 graus, enquanto o denominador, o módulo vai ser justamente o quadrado da soma, a raiz quadrada do quadrado da soma dos catetos, desculpa, raiz quadrada da soma dos quadrados catetos, ok? Que vai ser igual ao módulo. E, no caso aqui, o arco tangente vai ser justamente a divisão, o arco tangente da divisão da parte imaginária, ok? Pela parte real, que a gente sabe que, respectivamente, é a reatância indutiva e a resistência. Analisando aqui, então, a impedância equivalente, justamente já com ela no formato arrumado do numerador e o denominador na forma polar, a gente consegue identificar que o módulo da impedância equivalente é justamente a divisão dos módulos presentes no numerador e no denominador, ou seja, o produto de R por XL divididos pela raiz quadrada de R ao quadrado com mais XL ao quadrado, ok? Enquanto as fases, a fase que vai representar a fase da impedância equivalente vai ser justamente, por conta de ser uma divisão, o resultado da subtração da fase do numerador pela fase do denominador. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, a definição da variação da fase da impedância equivalente. E aí, a fase da impedância equivalente ela vai estar justamente limitada a dois valores, a um intervalo de valores possíveis, que vão ser justamente entre 0 graus e 90 graus. E como é que eu sei quais são os limites, né, desse intervalo de valores possíveis? Por que eu sei que é 0 graus e 90 graus? Porque adotando a mesma filosofia que a gente fez lá com o resistor ideal. Vamos analisar aqui então o arco tangente. Se eu faço com que a resistência R ela seja muito grande, a gente vai aumentando esse valor de resistência aqui, muito, muito, muito maior do que a reatância indutiva que está no numerador. Vocês concordam comigo que essa divisão aqui ela vai tender a zero? Certo? Ou seja, esse arco tangente aqui, por consequência, vai tender a zero. E quando esse arco tangente tender a zero, vocês concordam comigo, quando vier o 90 aqui, subtraído por ele vai justamente fazer com que a fase da impedância equivalente tenda a 90 graus? Então, assim, a gente percebe que o limite superior que a gente assume é quando o resultado do arco tangente aqui, ele é tendente a zero, ele é o menor possível. Enquanto, agora, pensando o inverso, ou seja, a resistência R, ela sendo muito pequena, muito pequena, muito pequena, ou seja, diminuindo cada vez mais, ou seja, aumentando cada vez mais essa divisão, vocês concordam comigo que o arco tangente vai aumentar cada vez mais e ao ponto de que ele estará tendendo justamente esse arco tangente a 90 graus. E aí, se ele tende a 90 graus, quando vier um 90 graus aqui que vai estar sendo subtraído por ele, vai fazer com que a fase da impedância equivalente justamente tenda a ser igual a 0 graus. E assim a gente entende como é que é determinado os limites superiores e inferiores da impedância equivalente.
beleza? Mas por que que eu estou pensando na fase, né? Justamente na fase. Que ela vai ser essencial para quando a gente for tratar agora num formato diferente com o indutor ideal, quando eu for fazer minha decisão. Que eu vou estar trabalhando com uma realização de uma análise no plano complexo, em que, para eu poder fazer meu julgamento se pode ser um indutor, eu adotei uma estratégia que eu vou precisar utilizar uma representação no plano complexo. Então, no caso aqui, eu posicionei a impedância equivalente, o vetor da impedância equivalente no plano complexo, ok? Em que ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária, ok? E a sua fase vai ser justamente positiva, já que a gente concluiu que os limites possíveis, os valores possíveis estão entre 0 e 90 graus, ou seja, só valores possíveis que a gente pode ter para a fase da impedância equivalente, beleza? E aí, com isso, né, agora tendo estabelecido o vetor da impedância equivalente no plano complexo, sendo devidamente representado, sabendo que ele vai ser justamente composto justamente pela parte ele é o resultado da soma da parte real com j parte imaginária, né, sabendo as componentes desse vetor, aqui representado pela impedância na forma retangular, a gente agora vai fazer o próximo passo, que é justamente realizar o somatório vetorial entre o vetor da impedância equivalente com o vetor da impedância capacitiva, que é justamente a impedância capacitiva sendo menos JXC, ok? E aí, o resultado desse somatório, né, que aqui a gente vê como uma subtração, ele vai justamente determinar a posição do vetor da impedância total do circuito. Em que, como a gente está fazendo um somatório entre dois vetores no plano complexo, justamente quando a gente fizer, a gente posicionou a impedância equivalente, a impedância capacitiva vai ser justamente terminar no final da impedância equivalente, e justamente quando a gente for traçar agora o resultado da soma desses dois vetores, justamente a impedância total vai ser justamente determinada começando do início da primeira, que é a impedância equivalente, e terminando no final da segunda, que é a impedância capacitiva, assim determinando a posição que fica a impedância total. Mas, como eu estou mostrando aqui para vocês, existem três possibilidades que a gente pode se deparar quanto à condição da impedância total. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a parte imaginária da impedância equivalente, né? Focando na parte imaginária, tá? Que é justamente, em outras palavras, focar na parte imaginária da impedância total. Quando a gente pensa que a parte imaginária da impedância equivalente, como vocês podem ver aqui, se ela for maior do que justamente a reatância capacitiva, o XC, vai fazer com que a impedância total, como vocês podem ver aqui no traçado que eu fiz, ela termine com uma fase positiva. Enquanto, se a parte imaginária da impedância equivalente for menor do que o valor da reatância capacitiva, vai fazer com que a fase da impedância total ela termine negativa. E se, por acaso, a parte imaginária da impedância equivalente for igual ao valor da reatância capacitiva, vai justamente fazer com que a impedância total ela termine justamente com uma fase de 0 graus. E aí, quando a gente traz para a nossa questão, né, o que a gente quer, a gente percebe que dos três casos que a gente está analisando, o caso que mais se adequa é justamente da parte imaginária da impedância equivalente sendo menor do que o valor da parte da reatância capacitiva. Por quê? Porque vai fazer justamente a fase da impedância total ser negativa, ser menor do que zero, que é uma das coisas que a gente quer, já que a gente quer uma fase de menos 30 graus, ou seja, ela seja negativa e seja do valor de menos 30 graus, né? Mas pelo menos a gente conseguiu fazer ela ser negativa. Mas aí, quando a gente vai analisar justamente esse diagrama aqui, né? O traçado no plano complexo, a gente vai adotar a mesma filosofia que a gente fez com o resistor e com o resistor, certo? A gente vai justamente analisar os limites os limites possíveis
da fase da impedância total que pode ser assumidos. E como eu botei aqui para vocês, que justamente os limites são justamente todos os valores possíveis estão entre -90 e 0 graus. Por quê? É a mesma filosofia, gente. Se eu tiver justamente o vetor aqui o vetor da reatância capacitiva muito, mas muito maior do que o vetor da parte imaginária. Vocês concordam comigo que na medida que for aumentando o XC, aqui no caso, vocês concordam comigo que o ZT vai cada vez mais caminhar para descer, e aumentar cada vez mais esse ângulo, tendendo a -90? Então tá aqui, o ângulo, cada vez mais que a gente aumenta o valor de XC, o ângulo de fase vai tendendo a -90 graus. Agora, se a gente for diminuindo o XC até o ponto de chegar da fase, né, considerando essa condição aqui, de fazer o XC ser igual à parte imaginária da impedância equivalente, podemos determinar então que justamente a impedância total vai acabar sendo na condição que a gente viu antes dela, justamente em cima do eixo horizontal, certo? Se a gente quer justamente pensando justamente com o ponto de vista que a gente quer a condição da parte imaginária menor do que a reatância capacitiva. Ou seja, na medida que eu vou diminuindo o XC aqui, a ponto de chegar próximo de ser igual à parte imaginária, a fase, na medida que a gente vai diminuindo, a fase da impedância total vai cada vez mais diminuindo, tendendo aos 0 graus que a gente determinou quando chegou na parte imaginária, ao valor da parte imaginária da impedância equivalente. E aí, no final das contas, a gente determina então que ela pode, então, a fase da impedância total, para essa condição aqui, vai ser justamente todas as fases possíveis vão estar entre -90 e 0 graus. E o ângulo de -30 graus, ele justamente vai pertencer ele justamente está dentro desse intervalo possível, desses intervalos de possibilidade. Então, justamente por conta dele estar dentro desses intervalos, a gente pode então afirmar que, e nisso, né, esses limites aqui foram estabelecidos com a gente pensando na possibilidade daqui do bloco desconhecido ser um indutor ideal. Então, já que assim, a gente pode então afirmar que pode ser um indutor ideal, desde que o seu valor, o da resistência R, e a capacitância do capacitor garantam o módulo e a fase de -30 graus para a impedância total. Ok? Então, assim a gente conclui que pode ser um indutor ideal desde que os valores tenham valores entre si que garantam que a impedância que a gente não conhece seja atingida, mas principalmente faz com que a fase desejada seja de -30 graus, vendo que a gente percebe que é possível, já que a gente entendeu quais são os limites de fase para a impedância total. Beleza? Agora, vamos partir então para o capacitor. E aí, o que vai acontecer? Mesma coisa, gente. Capacitor, a gente sabe, a fórmula da igualdade agora é da igualdade dos dois formatos de cálculo da impedância total. Vou substituir na impedância desconhecida, no lugar da impedância desconhecida, a fórmula da impedância a impedância capacitiva, ok? E aí a impedância capacitiva eu vou estar substituindo justamente por -jxc, desconhecido, né? Para substituir, já que a gente está substituindo aqui no bloco desconhecido. E aí, desenvolvendo essa fórmula, fazendo a mesma coisa que a gente fez com o indutor, a gente vai ter justamente, passando para a forma polar o numerador e o denominador, a gente vai ter em cima o produto dos módulos e o ângulo de fase de -90, já que é o produto de um número real, puramente real, por um número puramente imaginário, mas só que negativo. Então, no caso aqui, vai dar -90 no numerador. Denominador, mesma coisa, módulo, resultado do módulo do número representado na forma retangular aqui embaixo. Vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, beleza? E a fase vai ser justamente arco tangente de menos reatância capacitiva divididos pela resistência do resistor, ok? E aí,
desenvolvendo, a gente vai se deparar com a impedância equivalente, sendo então igualada à divisão dos números complexos na forma polar, né? E a gente vai estar realizando justamente o que a gente fez com o resistor e com o indutor. O módulo a gente vai definir sendo justamente igual à divisão do produto pela raiz quadrada de r ao quadrado por xc ao quadrado, né? No mesmo formato que ficou do indutor, mas só que ao invés de ser o xl é xc, beleza? E a fase, por ser uma divisão entre números complexos na forma polar, justamente a fase a gente vai estar subtraindo a fase do numerador pela fase do denominador. E aí a gente se depara com uma fase da impedância equivalente sendo igual justamente à subtração de menos 90 com um arco tangente de menos xc sobre r. E quando a gente para refletir os limites possíveis da impedância equivalente, a gente entende que os limites possíveis são entre justamente menos 90 graus e 0 graus. Por quê? Porque, novamente, se a resistência R ela for muito grande, muito grande, muito grande, vai fazer com que essa divisão aqui dentro do arco tangente seja igual a zero, praticamente igual a zero, e faça o arco tangente justamente ser aproximadamente igual a 0 graus. Ou seja, fazendo com que o menos 90 seja praticamente debitado, seja subtraído justamente um valor praticamente igual a zero, tornando a fase da impedância equivalente sendo justamente aproximadamente de menos 90 graus, definindo o limite inferior de menos 90. Enquanto, se a gente tratar com justamente a resistência R sendo muito pequena agora, sendo muito pequena, faz com que essa divisão aqui tenda justamente a crescer, e crescer, e crescer, fazendo com que o arco tangente ele tenda a justamente a menos 90. E com o menos que existe na frente do arco tangente, faz justamente ser um valor que vai ser de mais 90 graus. E tendo menos 90 com o mais 90 que vai surgir aqui, aproximadamente 90 graus que tem aqui, vai justamente dar um resultado para a fase da impedância equivalente, tendendo a um valor aproximado de 0 graus, ou seja, determinando que o limite superior é de 0 graus. E aí, assim, fazendo do mesmo jeito que a gente fez com o caso do indutor, a gente vai estar posicionando a impedância equivalente no plano complexo, traçando a impedância equivalente no plano complexo, tendo justamente ela sendo traçada aqui pela seta vermelha, possuindo uma parte que é a parte real e a outra parte que é a parte imaginária. E a fase ela vai ser justamente negativa, já que a gente concluiu que a fase da impedância equivalente ela varia entre menos 90 e 0 graus, ou seja, os valores de fase possíveis, estão delimitados no quarto quadrante aqui embaixo, beleza? E outra coisa, destaquei aqui que a impedância equivalente vai ser composta justamente sendo representada na forma retangular aqui, ela vai ser justamente o fruto da junção dos componentes da parte real e da parte imaginária, como eu mostrei aqui para vocês. E aí, com isso, com a impedância equivalente posicionada no plano complexo, fazemos novamente o somatório de vetores entre a impedância equivalente e a impedância capacitiva para justamente determinar o posicionamento que vai ficar a impedância total. E aí, o que a gente nota? O que a gente vai notar aqui? Como é que vai ser a variação de fase da impedância total? Eu coloquei aqui, já indicando, que vai ser os valores possíveis são entre menos 90 e 0 graus para a fase da impedância total. Ou seja, a impedância total, nesse caso aqui, diferente do indutor, ela vai ter obrigatoriamente fase negativa, presente no quarto quadrante do plano complexo. Por quê? Porque analisem aqui comigo. Vamos analisar essas seguintes condições. Se, analisando aqui o triângulo que forma justamente o triângulo retângulo que justamente tem a impedância total como a hipotenusa. Se a gente pensa que justamente no cateto, que é a parte real da impedância equivalente, como eu indiquei aqui. Se a gente considerar ele muito maior, mas muito maior do que o outro cateto, que é a parte imaginária, mais a reatância capacitiva.
Se a gente pensar que esse cateto aqui é muito maior do que o outro, e a gente pensa que ele é muito maior, vocês concordam comigo que na medida que a gente vai aumentando, o lado oposto, o cateto oposto, vai ficando cada vez mais insignificante em relação a ele, fazendo com que o vetor da impedância total cada vez mais caminhe para ser um valor praticamente aproximadamente igual ao valor do cateto da parte real da impedância equivalente. Vocês concordam comigo? Ou seja, a fase vai cada vez mais diminuir, ou seja, esse vetor aqui vai cada vez mais tender a se aproximar do valor da parte real da impedância equivalente, ok? Ou seja, a fase ela vai cada vez mais diminuir na medida que aumenta esse cateto aqui em relação ao outro cateto, ok? Ou seja, vai fazer a fase tender a zero. Mesma coisa, agora, se a gente pensa no cateto, que é a da parte real da impedância equivalente, sendo igual ao outro cateto, que é a soma da parte imaginária com a reatância capacitiva, vai fazer justamente esse ângulo aqui ser de 45 graus negativos. Ou seja, vai fazer um cateto igual ao outro, vai fazer com que o ângulo justamente seja de 45 graus. Enquanto, agora, justamente o que eu indiquei aqui, o ângulo de fase tende a ser de menos 45 graus. E agora, se a gente pensa que o cateto da parte real da impedância equivalente ele é muito menor do que o outro cateto da parte imaginária mais a reatância capacitiva, você vai fazer ele ser muito menor, ou seja, você vai aumentando cada vez mais esse cateto aqui, vai aumentando, fazendo que a fase, para acompanhar a fase da impedância total, justamente caminhe junto e ele vai aumentando também, tendendo a menos 90 graus. E assim a gente conclui o comportamento justamente da fase da impedância total variando entre os valores de 0 graus e menos 90 graus, ou seja, valores possíveis negativos pertencentes ao quarto quadrante. E aí, quando a gente compara com o que a gente quer que a fase da impedância total seja de menos 30 graus, ele vai ser justamente pertencente ao intervalo possível de fase da impedância total. Se ele pertence ao intervalo de fase ao intervalo de fases possíveis para a impedância total, a gente conclui então que é possível, se a gente trabalhar com um indutor no circuito, um capacitor no circuito, no lugar do bloco desconhecido, a gente percebe que existe a possibilidade de atingir menos 30 graus, já que ele pertence ao intervalo de possibilidades com o capacitor sendo substituído no circuito. E assim a gente conclui que pode ser um capacitor ideal, desde que seu valor, o da resistência R, e a capacitância daquele capacitor em série permitam o módulo e a fase de menos 30 graus para a impedância total do circuito, como é desejado. Agora, a gente vai então finalmente analisar os dois últimos mais tranquilos, que são o curto-circuito e o circuito aberto. E aí, para o curto-circuito, o que vai acontecer? Se a gente for imaginar o curto-circuito substituindo o bloco desconhecido, o curto-circuito é o quê? É uma ligação que a gente faz e que vai ter impedância igual a zero. Então, eu vou pegar aqui a fórmula que a gente estava trabalhando. No lugar da impedância do bloco desconhecido, eu substituo o valor de zero. E aí, no final das contas, nesse desenvolver, vocês concordam comigo que esse paralelo aqui, ele vai ser justamente um curto-circuito que a gente faz no resistor R, que ele vai ser basicamente, a gente nem considera ele, ou seja, a corrente vai passar toda pelo curto e vai passar depois somente pelo capacitor no final das contas? Então, no final das contas, a gente conclui que a impedância total que a gente vai ter vai ser justamente a impedância do capacitor. E aí, sendo a impedância do capacitor, a gente entende que a impedância total vai ser justamente o módulo reatância do capacitor, ângulo de fase menos 90. O que é diferente do que a gente queria. O módulo da impedância total. Não sabemos, os valores das amplitudes, a razão do módulo da tensão pela corrente. A gente não conhecia, pode ser que até combine
com o valor da reatância do capacitor? Poderia, já que a gente não conhece os valores de capacitância nem as amplitudes, então até poderia. Mas em relação à fase, não poderia, porque a gente queria uma fase de menos 30 graus. E com essa condição do curto-circuito substituindo o bloco desconhecido, a gente vai ter uma impedância total de menos 90 graus, ok? E aí a gente conclui que não pode ser um curto-circuito. Show? E aí, pessoal, a gente agora vai analisar o último caso que a gente vai estar trabalhando, que é justamente o circuito aberto, em que, justamente, eu vou estar pegando a impedância total, falando da impedância total, na parte que é correspondente à impedância equivalente do paralelo, eu vou estar justamente botando em evidência essa impedância desconhecida, ok? Para cortar com o numerador e deixar nesse formato aqui. E nesse formato, a gente sabe que a impedância desconhecida vai assumir um valor de infinito, um valor igual a infinito, já que corresponde à impedância de um circuito aberto. E aí, no final das contas, vai ficar justamente essa divisão aqui, com esse termo aqui dessa divisão tendendo a zero, mais 1. E, no final das contas, vai ficar R menos JXC. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter a impedância total justamente sendo igual à soma da impedância do resistor com a impedância do capacitor que está no circuito. E, dependendo dos valores desses componentes, a gente pode ajustar os catetos presentes no triângulo da impedância total, que nem a gente pensou lá quando foi o resistor ideal, que agora, ao invés de ser uma resistência equivalente compondo cateto horizontal, a gente, se a gente trabalhar com valores de resistência, valores de resistência adequados para a resistência R e capacitância para fazer que a reatância capacitiva possa fazer um ângulo de fase para a impedância total de menos 30, a gente vai estar atendendo o objetivo da defasagem da tensão com a corrente ser justamente de menos 30 graus, ou seja, fazer a impedância total ser de menos 30 graus, ok? E assim a gente conclui que é possível atingir menos 30 graus havendo um circuito aberto, dependendo dos valores da capacitância do capacitor e da resistência do resistor, ok? Então, assim conclui-se que pode ser um circuito aberto também, porque, como a gente viu lá como foi com o resistor ideal, a fase da impedância total ela vai variar aqui no quarto quadrante, variando de 0 graus até menos 90. E o ângulo que a gente deseja de menos 30 graus pertence a este intervalo. Beleza, gente? E aí, no final das contas, concluindo a questão, a gente percebe que das opções A, B, C, D e E, como resposta, para o circuito 2, as possibilidades são um resistor ideal, um indutor ideal, um capacitor ideal e um circuito aberto. Ou seja, a única que não pode ser para o nosso circuito 2 é um curto-circuito. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Eu finalizo aqui a explicação do circuito 2. Daqui no próximo vídeo nós falaremos sobre a resolução do circuito 4, ok? Então, caso não tenha assistido o vídeo anterior, que eu falo a primeira parte que eu falo sobre circuitos 1 e 3, assistam também para complementar juntamente com a explicação que eu dei com o circuito 2 aqui, tá? Não deixem de assistir no próximo vídeo o circuito 4, explicação referente ao circuito 4. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.